Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, amigos internautas que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, que faz também a transmissão desse programa pela rádio, pela web TV, pelo Spotify e agora também pelo sistema da Alexa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez junto a vocês para desenvolvermos mais um tema relacionado com as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Meus amigos, nós temos aí uma riqueza imensa de informações quando nós consideramos esses registros históricos feitos por Paulo de Tarso, que são as chamadas cartas ou as chamadas epístolas. E quando nós as comentamos à luz do Espiritismo, em função dos princípios básicos do Espiritismo, então nós temos aí um vasto caminho, muitos subsídios, que nos enriquecem o conhecimento a propósito das epístolas de Paulo. Nós comentamos desde o início do ano, passo a passo, epístola por epístola de Paulo. E hoje nós vamos fazer aqui uma análise da relação dessas epístolas de Paulo com a doutrina espírita especificamente. E um dos caminhos, e o que nós escolhemos, é mostrarmos que nas cartas de Paulo nós encontramos algumas ideias que de certa forma são predecessoras de princípios básicos, de ideias que são fundamentais na doutrina espírita. Então nós vamos considerar a obra básica de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a obra inaugural. E em função dessa obra, nós faremos aí uma relação entre versículos, trechos das epístolas de Paulo com o conteúdo de O Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é constituído de 4 partes. A primeira parte, que fala das causas primárias ou das causas primeiras. A segunda parte, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual. A terceira parte, que fala sobre as leis morais. A quarta parte, das esperanças e consolações. E ao final ainda ele faz uma síntese à guisa de conclusões. Nessas condições, então, vamos começar pela primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias ou causas primeiras. Qual é a primeira questão que Allan Kardec coloca? Que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. E aí nós vamos encontrar o registro em Atos dos Apóstolos, quando Paulo queria conhecer, tinha aquela grande expectativa em chegar até Atenas, e ele o fez. Lá ele não foi reconhecido, o valor dele, nem a mensagem dele não foi compreendida. E aí o que ele escreveu em Atos dos Apóstolos? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, se dirigindo então àqueles que foram assisti-lo em uma praça, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecidos. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então Paulo começa a falar sobre Deus na visão, na interpretação que ele tem com base em Jesus, completamente diferente do passado, lá, dos livros afeitos ao Antigo Testamento, dos quais ele era um doutor da lei. E aí, na segunda epístola aos Coríntios, vejo que interessante essa anotação de Paulo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos.
porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Jesus. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essas anotações de Paulo são muito importantes, né? E tem a ver inclusive com o registro, inclusive feito por Allan Kardec na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o Espiritismo tira esse véu. Que véu é esse? O véu que impedia a interação, o conhecimento com a realidade do mundo espiritual. É isso que é importante. Então ele vem mostrar nessa ótica, né, da certeza da imortalidade da alma, a nova compreensão sobre Deus com base em Jesus. É em Timóteo, né, que Paulo também escreveu, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Veja que interessante. Então ele estava aí sacramentando o rompimento completo dele com o judaísmo ortodoxo, do qual ele teve a sua formação, porque ele mostrava que Jesus era o grande intermediário, e isso ele escreve também em Efésios, porque noutro tempo, anotou Paulo, erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Vejo, portanto, quantas considerações importantes sobre a nova visão sobre Deus que Paulo registra. E aí fica muito claro na Epístola aos Romanos, onde ele diz: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que Deus é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então ele estava criticando a formalidade da lei mosaica, de tudo aquilo que era advindo da Torá, os vários textos do Antigo Testamento. E aí ele prossegue: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Veja que bela colocação de Paulo, abrindo, né, a compreensão, a possibilidade de aceitação de Jesus e do seguimento dos seus ensinos a todas as pessoas, independente de nacionalidade, independente de crença religiosa. Veja então que nesse conjunto de versículos que nós sintetizamos a vocês, está muito clara a causa primária ou causa primeira, anotada desde a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Partindo agora para a segunda parte de O Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual, então nós temos aqui a destacar alguns registros. Por exemplo, sabemos que Paulo, conforme a anotação feita em Atos dos Apóstolos, que ele visitou o procônsul romano, né? E o procônsul romano foi curado por Paulo, e vencendo inclusive a resistência que era apresentada pelos falsos curadores que ficavam lá atendendo o procônsul. Ou seja, cura. Ele fez ali a prática de um fenômeno de ordem mediúnica, que é a chamada cura de ordem espiritual. Mas também veja o que ele anotou na Epístola aos Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, mas eterna nos céus. Que casa eterna é essa que é feita nos céus? Então ele está se referindo a um mundo de natureza espiritual. Isso é muito claro, né, nesse registro. Pois bem, e ele prossegue na sequência de versículos na segunda Epístola aos Coríntios, mostrando o seguinte: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito
por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então ele está mostrando a continuidade da vida e a independência entre espírito e corpo. Mas vejam bem, se Paulo atendeu várias pessoas, afastando entidades espirituais, isso fica claro, inclusive, quando ele afastou uma entidade que alimentava a mediunidade de uma famosa pitonisa da cidade de Filipos, e que falseava, vivia disso, e Paulo não atendeu aqueles elogios que ela queria chamar a atenção e afastou aquele espírito. Mas na primeira epístola aos Coríntios, ele tem 3 capítulos formidáveis. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E passa a discorrer sobre vários tipos de dons espirituais. Quando nós olhamos, fica claro, é como se a gente lesse hoje uma orientação para uma reunião mediúnica. E era exatamente isso que acontecia nas primitivas agremiações de seguidores de Jesus. Interessante, então, que ele encerra dizendo, mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Numa epístola dirigida a Timóteo, que ele escreveu também, por cujo motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ora, ele não está se referindo aí a um toque, a um passe, a uma aplicação energética que despertou a Timóteo, para o dom de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas também na primeira epístola aos Coríntios, vejo que fato histórico interessantíssimo. Olha o que ele escreveu. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Corpo espiritual, a expressão que Paulo usou na primeira epístola aos Coríntios. Sabe o que significa isso? O conceito espírita de perispírito, que Allan Kardec trabalha na primeira e na segunda parte do Livro dos Espíritos, não é? E aí vem, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, um registro formidável. Olha que ele anotou. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, só Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Vejam, estudiosos bíblicos já tradicionais, tanto da área católica como da área protestante, já afirmavam muito tempo atrás que Paulo estava fazendo um depoimento pessoal. O homem era ele mesmo. Quando ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios, por volta do ano 52 da nossa era, 53, tirando 14 anos, vai dar o período em que ele estava numa fase de transição, se despojando das prerrogativas de doutor da lei, do Saulo, e passando a ser um seguidor de Jesus, passando por momentos difíceis. Então, Emmanuel esclarece isso no livro Paulo e Estevão. Ele adormeceu num dia de grandes preocupações e até perturbações, com todas essas inquietações. Ele se viu frente a frente com 2 espíritos, Gesiel e a sua antiga noiva Abigail. E ele dialoga com Abigail e ela passa a orientar. Então ele se desdobrou e viu 2 entidades e dialogou com elas. E essa orientação de Abigail, que é o chamado lema de Abigail, dizendo ao antigo noivo: ama, trabalha, perdoa e espera. Foi esse lema que ele seguiu para o restante da vida, que foi importante então para a sua trajetória
espiritual como grande divulgador da mensagem de Jesus? Através de um fato medianímico, registrado por ele próprio na segunda epístola aos Coríntios. Esse assunto é tratado, essas relações entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Nós temos também a destacar que na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele se fundamenta nas leis, nos ensinos morais de Jesus, com base nos 10 mandamentos. Então, vejam, é o chamamento forte, a tônica de todas as epístolas de Paulo. E é isso que nós queremos sempre valorizar nos nossos comentários, são os aspectos morais, as ilações que dependem dos ensinos de Jesus, que foram registrados e recomendados por Paulo, porque é isso que é imorredouro. Então nós gostaríamos aqui de destacar alguns aspectos, né, relacionados com as epístolas de Paulo. Por exemplo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, o que escreveu Paulo? Examinai tudo, retende o bem. Eu diria que hoje essa orientação, essa recomendação de Paulo, ela é necessária, extremamente oportuno para o momento complexo do mundo que nós vivemos, né? Cheio de conturbações, de contrastes. É o caminho que nós temos que adotar, examinar, mas reter o bem. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo dá recomendações muito fortes ao povo ali da cidade de Corinto, que era um povo onde havia muita devassidão naquela cidade e tudo que fosse possível era considerado, entre aspas, normal. E o que escreveu Paulo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que recomendação importante, necessária para o dia, para o momento que nós estamos vivendo, onde nós temos que pensar que tudo aquilo que é possível ao nosso redor, no contexto que nós vivemos, e muitas vezes até considerado lícito, entre aspas, normal, nós temos que meditar e refletir. Será que é coerente com o ensino de Jesus? Será que isso é condizente com a certeza de que nós somos espíritos imortais? Essa é a recomendação que Paulo nos faz. Também na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo mais uma vez ratifica a questão do bem e escreve: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Na primeira epístola aos Coríntios também há uma anotação até longa, muito importante, nós vamos aqui sintetizar, quando Paulo escreveu o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Esse é um ponto fundamental, né? Que é a visão de amor como lei geral, no que se embute também a prática, a operacionalização da caridade. Kardec analisa isso detidamente no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Então é muito significativo isso, esse registro com um autêntico poema, né, que Paulo faz uma ode ao amor nesse conjunto de versículos. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo faz uma anotação também marcante para os momentos que nós estamos vivendo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus amigos, que orientação bela, oportuna, necessária para a época que nós estamos vivendo de tanta tribulação, não é? É também na primeira epístola de Paulo, dirigida a Timóteo, onde ele anota: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo valorizava a juventude,
e conquistou vários jovens que se tornaram seus seguidores. Ele é um grande exemplo para que pensemos também no aproveitamento, oferecendo oportunidades aos jovens dentro da seara espírita. É também nessa segunda epístola, agora aos Coríntios, onde ele fala sobre a importância da carta do Cristo. Essa carta do Cristo, disse ele, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com as tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, é a ação, é a prática, é a concretização, e não apenas a teoria, e não apenas um registro, né, escrito. Nessas condições, vejam quantos fatos marcantes nós encontramos nas epístolas de Paulo, que se encaixam perfeitamente nas 4 partes do Livro dos Espíritos. E nessas condições, ele, quando ele está já partindo, né, para a etapa final da sua vida, ele escreve em Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Cristo. As marcas do Cristo, que ele dizia sempre que agora era o Cristo que vivia nele. Então ele já havia absorvido a essência da moral ensinada por Jesus. Partindo para a última parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, nós vamos aqui lembrar de um versículo da Epístola aos Romanos. Anotou Paulo: que direis, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da fé, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ele estava então fazendo uma crítica, inclusive, né, ao judaísmo, do qual ele tinha uma formação sólida e veio a ser até um doutor da lei. Porque não apenas o apego ao ritualismo, ao formalismo, mas a justiça pela ação, pela concretização da essência moral de Jesus, de respeito ao próximo como a si mesmo, e entendendo Deus como expressão maior da justiça, da misericórdia, da bondade e da paternidade. É a grande mudança, a grande novidade que Paulo trabalha nas suas várias epístolas, mas está muito bem registrado nesses versículos da Epístola aos Romanos. E aí ele escreve também na segunda Epístola aos Coríntios: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, não é acusação, não é o julgamento precipitado, não é aquela ideia de Deus punidor, julgador, nem Deus e nem as pessoas, mas a ideia que ele coloca da reconciliação, baseado no quê? No exemplo de misericórdia que Jesus nos ensinou. E é isso que o Espiritismo nos trata, mostrando, portanto, vastamente a lei de Deus expressa na sua justiça, e que Kardec conseguiu comprovar analisando estados de alma no livro O Céu e o Inferno, que é um desdobramento da 4ª parte, sem dúvida, de O Livro dos Espíritos. E aí, destacamos aqui da Epístola aos Gálatas, a anotação de Paulo: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E em Romanos: porque não me envergonho do Evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele abre a todas as pessoas e não cria privilégios, exclusividade, né, de povos. E aí no final de sua existência ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então ele coloca aqui a mudança que houve nele, né, ao longo da sua carreira, da sua trajetória, da sua vida, combatendo o bom combate de extirpar
ações e pensamentos negativos, influências negativas, e acima de tudo de mostrar agora a prática da lei como um novo servo de Deus com base nos ensinos de Jesus. Por isso, meus irmãos, encerramos essas anotações que fizemos correlacionando epístolas de Paulo com o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, chamando a atenção que ali nós encontramos nessas cartas alguns aspectos fundamentais predecessores do próprio Espiritismo. E assim é que nós encerramos com a frase registrada por Paulo na Epístola aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas anotações todas que nós extraímos, sintetizando vários trechos ou versículos das epístolas de Paulo e mostrando a coerência com aspectos fundamentais do Espiritismo e registrados no Livro dos Espíritos. Agradecemos a atenção de vocês e os convidamos para mais um programa Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo na próxima quarta-feira à noite. Até lá, meus amigos.